Boa noite, gente bonita. Estamos mais uma vez ao vivo para mais uma live repleta de conhecimentos embasados na ciência e de ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada para que você que está aí do outro lado coloque em prática no seu dia a dia e vença qualquer doença crônica que esteja enfrentando. É esse o assunto nesse perfil. Então eu te convido a já começar, você que está chegando agora, compartilhando o link dessa live, porque você já entendeu que é de extrema importância. Caso você ainda não me conheça, eu sou Maria Nilde e sou especialista em saúde. Neste perfil e também nos outros, em todas as plataformas em que estou e no meu canal no YouTube, o assunto não é apenas saúde, mas especificamente combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Logo, você percebeu, caso você seja uma pessoa que está chegando aqui agora, você seja nova nesse perfil, novo neste perfil, você já percebeu que é um assunto de extremo valor. Porque há muitas pessoas sofrendo com as doenças crônicas não transmissíveis. E aqui é só do que eu trato, é só do que a gente aborda. É só esse tipo de assunto que nós compartilhamos. A live de hoje, ainda não coloquei o título, mas vou colocar agora. Se você me acompanha, já viu, porque eu publiquei. Nem sempre eu consigo publicar, fazer algum post sobre as lives, porque já acontecem toda terça e quinta. Mas desta vez eu fiz. E o assunto é: parar de fumar é uma pergunta, engorda? Sim ou não? Diga-me. Aproveita, você que está chegando. Estou fixando, perdão, mexi aqui no telefone. Você que está chegando, já manda a sua pergunta. Compartilhe alguma experiência, se você já viveu ou conhece alguém que vive experiências deste contexto. E claro, se tiver dúvidas, qualquer questão, pode ir mandando, já aproveita, interage, conta aí no chat, faz a tua pergunta, conta a história, compartilha com a gente, para que a gente possa abordar, para que a gente possa enriquecer os assuntos que eu vou trazer. Claro, eu trago assuntos de pesquisas, tem embasamento científico, tenho todo um cuidado de trazer, como eu disse, todo o conteúdo é com conhecimento embasado, é de conhecimento embasado na ciência e ferramentas testadas e de eficácia comprovada. Fique tranquilo quanto a isso. E como eu disse, o assunto que nós vamos discutir hoje gera dúvida ou certezas em muitas pessoas. Mas as certezas é que são uma questão, dúvidas são ótimas. E o objetivo de hoje, desta nossa live, é desmistificar essa ideia de que parar de fumar causa ganho de peso, ganho de gordura. Porque se eu disser só ganho de peso, não faz a menor diferença, porque se esse peso for de massa muscular, não vai fazer nenhum, não é uma questão para ninguém. Mas se for gordura, sim. Então, as pessoas, existe esse mito, né? Disse, vou desmistificar, então é um mito. E entender o que realmente acontece no corpo, porque alguma coisa acontece. E claro, eu vou compartilhar ensinamentos práticos para quem deseja abandonar o hábito do tabagismo, possa se libertar disso sem ganhar gordura a mais. Eu vou usar a palavra mais conhecida, né? As duas, sem ganhar peso, sem engordar. Então, permaneça aqui até o final desta live, que deve durar aproximadamente 30 minutos, talvez um pouquinho mais, que você vai ter acesso a tudo isso, toda essa entrega, todo esse conhecimento e essas ferramentas têm base na ciência e foram testadas e sua eficácia é comprovada. Tanto teste em estudo científico, quanto pelas minhas alunas e alunos, ou por mim mesma. Não o caso de largar de fumar, porque eu, particularmente, nunca tive esse hábito, mas tudo que eu entrego, tudo que eu compartilho, tem
essa base ou foi testado em estudos científicos diversos, ou pelas minhas alunas, ou por mim mesma, ou alunos, é claro. Então fica comigo até o fim, porque eu vou apresentar algumas estratégias poderosas para que você possa parar de fumar de maneira saudável e equilibrada. E claro, como eu já disse, desmistificar o mito que gera medo de engordar ao parar de fumar. Porque não tem por que ter medo. Então eu vou aproveitar para apresentar um mito. Muitas pessoas têm medo de parar de fumar porque acreditam que vão engordar, e esse é um dos maiores obstáculos para quem pensa em abandonar o cigarro. E eu entendo a preocupação dessas pessoas. Ninguém quer trocar um problema por outro, porque sim, o hábito do tabagismo pode ser um problema. É uma questão muito delicada, porque pode não, na verdade, causa inúmeras doenças gravíssimas. Contudo, o excesso de gordura também. Então não dá, ninguém quer. Pelo menos esse problema a pessoa já está acostumada, ela já convive com ele. Vai trocar por um que nem conhece, que vai ser uma novidade, vai ter que aprender a lidar, então não vale a pena. Claro que não. Trocar um problema por outro, ninguém quer. Mas será que essa opinião é realmente verdadeira? Responde para mim, você que está aqui no chat. Fala comigo, você acha que isso é verdade? Então hoje nós vamos esclarecer essas questões. E acredite, parar de fumar não significa necessariamente engordar, e eu vou mostrar por quê durante esta live. Então permanece aqui, fica aqui até o final que você vai descobrir. E ainda que você seja uma pessoa não fumante, o que eu te parabenizo por isso, estamos juntas, estamos juntos, mas você pode ajudar outras pessoas com esse conhecimento que você vai receber aqui. Então não se prive, não sou fumante, não estou interessada, não estou interessado. E se você puder ajudar alguém que você ama a compreender como se libertar do vício do cigarro? Não vai ser de grande valor para você também? É isso, então permanece aqui. Agora, como eu disse, eu vou explicar um pouco do que acontece no nosso corpo. Do que a nicotina, que é, vamos dizer assim, uma das substâncias predominantes no cigarro normal, qual é o papel dela no nosso metabolismo, como ela interage no nosso metabolismo. E como sabemos, uma substância presente no cigarro. E sim, a nicotina acelera o metabolismo de uma forma artificial. Não é que acelera muito, mas ela tem essa, vamos dizer assim, essa característica. Ela acelera, além daquele funcionamento normal, o metabolismo da pessoa, especialmente se o consumo, né? Se a pessoa fuma muitos cigarros. Isso significa que, enquanto a pessoa fuma, o corpo gasta calorias um pouco mais rápido do que o normal, do que se a pessoa não fumasse. Isso é uma verdade? É. E aí você pode pensar, então parar de fumar engorda. Calma, não é bem isso. Mas sim, é verdade que a nicotina dá uma acelerada, não é aquilo que se diga, nossa, mas afeta de maneira para aumentar um pouco o nível, vamos dizer assim, o nível metabólico da pessoa. Digamos que eu, de repente, resolvesse começar a fumar. Com o tempo, se aquela prática de fumar for considerável, meu organismo vai começar a identificar aquela substância. Não é muito tempo, é pouco tempo, tá? Então, meu metabolismo tende a se tornar um pouquinho mais acelerado. E isso faz com que o gasto calórico seja mais rápido. Sim, não é muito mais rápido, mas pode se tornar um pouco mais rápido. E o efeito da retirada da nicotina, o que acontece? Quando a pessoa para de fumar, o corpo precisa ser ajustado à ausência de nicotina. E o metabolismo pode desacelerar suavemente. Isso pode causar uma pequena retenção de calorias. É uma pequena retenção de caloria. Não é uma quantidade enorme. Porque como desacelerou, é um pouquinho, é suave. Eu não tenho números, porque realmente eu não encontrei estudos que tragam isso em número. Mas sim, acontece, na ausência da nicotina, uma desaceleração
suave. Mas ocorrem também muitas outras mudanças. Mudanças no paladar, mudanças no olfato. Outro efeito interessante, são dois efeitos muito interessantes. Melhoram muito o paladar e o olfato das pessoas que param de fumar. Como a comida começa a ter muito mais sabor, é comum que a pessoa sinta mais prazer ao comer, o que pode levar a um aumento no consumo de alimentos. Pode não, geralmente leva, por diversas razões, eu vou abordar algumas delas, não vou dar conta dessa live de abordar todas, mas como altera o paladar, as papilas gustativas se tornam mais sensíveis aos sabores, texturas e tudo mais, como também o olfato, aos odores. Isso faz com que a pessoa perceba, nossa, essa comida está deliciosa, muito mais gostosa do que antes, e tende a comer um pouco mais, ou enfim, talvez não tão pouco assim. Além do mais, ocorre durante o período em que a pessoa está fazendo aquele esforço para deixar o tabagismo, a pessoa pode se tornar ansiosa e substituir o hábito de fumar por alimentos, por diversos tipos de alimentos ou bebidas que nada mais são do que calorias ingeridas. Então a pessoa, por procurar um substituto para o hábito de fumar, a cada momento em que ela iria fumar um cigarro, é comum que ela masque um chiclete, chupe uma bala. Se for uma pessoa que tem hábitos mais saudáveis, no caso de alimentos, coma uma fruta, enfim, coma um sanduíche, tome um copo de suco, de refrigerante, de qualquer coisa. A tendência é que a pessoa encontre uma substituição. Isso é muito comum. Tudo isso que eu falo aqui, tendência, não significa que todas as pessoas vão fazer. Não é uma regra para todo mundo. É uma possibilidade e uma tendência comum. O cigarro, muitas vezes, é usado como uma válvula de escape para a ansiedade. E quando a pessoa para de fumar, é comum que ela tente preencher esse vazio com comida. Se a pessoa tem a questão de ansiedade consigo, o cigarro dá uma neutralizada, dá uma acalmada, cada vez que ela fuma um cigarro, ela se sente como se tivesse entrado em equilíbrio. Ao parar de fumar, ela vai substituir pela comida, porque ela nem percebe que está buscando substituição. Depende da forma também como está parando. Se tem ajuda, se tem orientação adequada, ou se está parando sozinha, ou se a orientação não é suficiente ou inadequada. Mas a tendência é que a pessoa tente preencher aquele vazio que a deixa ansiosa com comida, especialmente alimentos ricos em açúcar e gordura, porque são saborosos e o paladar está percebendo mais esses sabores. Então é prazeroso para a pessoa. Aquele mesmo prazer, ou aquele conforto que ela sentia ao fumar, porque as drogas traz aquele conforto e prazer imediato, ela sente com a comida, especialmente se for comidas ricas em açúcar e gordura. E quais são as verdadeiras razões para o ganho de peso? Ou melhor, para que a pessoa engorde, que ela ganhe gordura, quando ela está parando de fumar ou logo após parar, né? Por que eu digo parando? Porque muitas pessoas voltam, tentam, diminuem. Existem diversos processos, claro, né? Então eu vou primeiro começar a falar sobre a relação com os hábitos alimentares. Agora que nós já entendemos o que acontece no nosso corpo, vamos falar sobre as razões reais para o ganho de peso. E o motivo principal não é o ato de parar de fumar em si, mas os hábitos alimentares que surgem depois disso. A pessoa muda os hábitos alimentares. Além disso, tem a compensação emocional. Muitas vezes, ao substituir o cigarro, as pessoas recorrem a alimentos como uma forma de compensação emocional, por sentir falta, porque o cigarro dava aquela sensação, trazia aquela sensação de emoção prazerosa, de sentimento de prazer, de conforto. Como a pessoa não está tendo mais isso, ela busca esse conforto na comida, principalmente
em momentos de ansiedade, tédio ou estresse. E também nós precisamos, vai aí anotando, de qualquer modo você pode rever esta live, todos os tópicos que eu estou abordando. Quando a pessoa também para de fumar, vai ocorrer uma mudança na rotina. Porque parar de fumar também pode alterar a rotina da pessoa por diversas razões. Imagina uma pessoa, eu conheço pessoas, já me contaram, alunos e conhecidos de modo geral, que fumam um maço de cigarro por dia. Tem gente que fuma mais, mas vamos parar por aqui porque já é muita coisa. Um maço são 20 cigarros. Para fumar 20 cigarros, na rotina dessa pessoa, várias vezes, se ela está trabalhando aqui sentada, ela vai parar de fumar e sair ali fora para parar de trabalhar e muitas vezes ir ali fora para fumar, porque dentro dos ambientes, principalmente em ambientes profissionais, e acho que quase todos hoje em dia, não sei se tem algum ambiente que é permitido fumar. Claro, na casa das pessoas elas podem, mas fora isso nenhum outro, que eu saiba. Se eu estiver enganada, me corrija, você que está aqui. Então a pessoa tem que sair. Imagine, 20 vezes sair do local de trabalho para fumar. Tudo bem, ela não trabalha 24 horas por dia, mas 8 horas, digamos que ela trabalha 8 horas por dia. Durante essas 8 horas, quantas vezes ela vai sair para fumar? Talvez umas 10 vezes, aproximadamente, porque tem uma hora para dormir também. E ela fuma quando está acordada. 20 cigarros é muita coisa. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa, a primeira vez que eu me lembro que alguém me contou isso, eu disse, e sobra tempo para você fazer alguma coisa? Porque 20 cigarros é muita coisa, e o dia só tem 24 horas, né, gente? É como se a pessoa, sei lá, se eu fizer uma conta aqui que eu não consigo compreender, a pessoa fumar um cigarro por hora, ela precisava de 20 horas do dia, só ia ter 4 horas para dormir. Mas enfim, é só para trazer uma situação aqui que para mim foi muito complexa de entender. Não entendi até hoje, na verdade, não estou dizendo que entendi, mas existem pessoas sim que fumam 20 cigarros por dia. Esta pessoa vai mudar a rotina quando ela está trabalhando para parar de fumar. Então, embora o metabolismo dela se desacelere um pouco com a ausência da nicotina, essa mudança pode ser compensada com uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos. Então não é só porque eu parei de fumar, parou de fumar que vai engordar, não. Existe essa pequena desaceleração, existe também, claro, se a pessoa estiver distraída, se ela não estiver engajada com a sua transformação, com a sua mudança, no sentido de buscando mesmo saúde, ela vai substituir por alimentos ricos em açúcar e gordura, mas se fizer o contrário, se tiver a ajuda certa, a orientação certa, ela pode perfeitamente começar a aderir a uma alimentação mais balanceada e começar uma prática de exercícios físicos que vai compensar essa leve desaceleração no metabolismo e também vai ajudar muito a reduzir a ansiedade, uma vez que a prática de exercícios físicos promovem um aumento ou acionam a produção daqueles neurotransmissores chamados de hormônios da felicidade, como endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Então é muito, muito mais benéfico e uma maneira simples de equilibrar essa leve desaceleração do metabolismo que ocorre no momento em que a pessoa para de fumar. Não há por que ter medo de parar de fumar. Então nós vamos falar um pouquinho, como eu prometi, vários tópicos para trazer para você não só como acontece, qual é a alteração metabólica que existe, e ela também não é para sempre, é só naquele momento, porque as nossas células têm função e memória, então elas vão perceber, puxa, alguma coisa mudou aqui. E aí muda, as células são, como eu costumo dizer, seres em miniaturas com vida dentro de nós. Nós somos uma comunidade com bilhões de seres em miniatura vivendo aqui, que tem função e tem memória. Então, se a pessoa estava há anos, muitos anos fumando, de repente todas as suas células percebem a diferença e vão se adaptar. O que é adaptação neste caso? Na ausência da nicotina, é uma leve desaceleração do metabolismo. É uma das coisas que acontece. Contudo, dá para equilibrar isso com boas escolhas, como eu já te disse, alimentação equilibrada e a adoção de uma prática corporal. Então, em falando de alimentação, o primeiro ensinamento que eu vou trazer é que se essa pessoa focar numa alimentação mais saudável e equilibrada, não precisa ficar aprendendo coisa difícil.
é saudável, são vegetais frescos. Aqueles que você gosta, aqueles que são fácil para você ter acesso. Não precisa ficar inventando coisas absurdas. Incluir mais frutas, muitas vezes. Eu conheço pessoas, vira e mexe pessoas, vêm me abordar com medo de comer fruta, porque a fruta é doce, porque, nossa, mas banana não engorda, mamão é muito doce. Gente, o que mais engorda, e no sentido de gordura, doença, são alimentos ultraprocessados, não são os alimentos naturais. É claro que quem enfrenta o diabetes, seja diabetes tipo 1 ou tipo 2, precisa ter mais cuidado, aí é uma outra conversa, mas estamos falando aqui de quem está parando de fumar, ou parou, ou quer parar de fumar. Então os legumes, as proteínas magras, podem ajudar a manter a saciedade, as proteínas ajudam muito a manter a saciedade por mais tempo. Então a pessoa não vai, quando está parando de fumar, que vão surgir algumas questões de ansiedade, a pessoa não precisa sofrer por isso. Se ela tiver uma ingesta de proteína magra, de boa qualidade, preparada da maneira certa, ela vai ter saciedade por mais tempo. E esta ansiedade tende ou a não surgir ou a reduzir consideravelmente. Outra coisa que eu já citei, mas eu vou reforçar aqui, explicando com mais detalhes, a prática de exercícios físicos. Qual exercício, Maria Nilde? Aquele que você quiser, aquele que você gostar. Porque exercício bom é aquele que a gente faz. Exercício bom é o que eu faço, exercício bom é o que você faz. Não importa qual seja. Mas é essencial para manter um peso equilibrado e, como eu disse, para auxiliar a produção daqueles chamados de hormônios da felicidade, que são os neurotransmissores que eu acabei de citar, que fazem uma diferença enorme para controle e até afastamento da ansiedade, da depressão e de todas essas questões que podem afetar alguém que está parando de fumar. Até porque fumar é uma forma de fuga de questões que a pessoa quer, emocionais. Então, só o fato de adotar uma prática corporal, seja ela qual for, eu até estou evitando usar exercícios físicos. Porque de repente você pode querer dançar na sala da tua casa, no seu quarto, onde você quiser, e é uma prática corporal. Você pode fazer um alongamento. E essa simples prática, seja alongamento ou seja a dança da música que você mais gosta, aí na tua casa, no lugar que você preferir, sim, eles fomentam, eles têm os exercícios físicos, as práticas corporais têm o poder de fomentar. Quando eu digo fomentar, eu estou me referindo a acionar e ou aumentar a produção de endorfina, que é chamado de o neurotransmissor da alegria, de dopamina, que a gente sabe que na medida adequada é essencial para a pessoa ficar longe de depressão, de serotonina, que é extremamente importante, equilibra tudo isso, mas também ajuda a ter um sono de qualidade que se reflete numa saúde, numa alegria de viver. E também de ocitocina, chamado hormônio do amor. São os 4 neurotransmissores que chamam por aí popularmente de hormônios da felicidade, porque realmente eles juntos, na produção equilibrada em qualquer ser humano, é garantia de vida saudável, alegre e feliz. E os exercícios físicos são extremamente importantes para fomentar essa produção. Então, e não precisa ser esse ou aquele. É o que você gostar, o que você conseguir fazer, o que você quiser fazer. É importante também pensar no gerenciamento do estresse. Obrigada para quem está interagindo aqui. Muito boa noite. Perdão pela distração. Eu me empolgo tanto que às vezes eu me distraio um pouco e não dou conta do chat. Mas estou de olho, se tiver perguntas e der tempo, no final eu vou responder, embora essa live esteja um pouco longa. Não dando tempo de responder, eu respondo durante a semana em outras publicações, ou se a pergunta requerer uma resposta profunda, eu trago numa outra live. Gerenciar o estresse é de extrema importância, especialmente para quem está parando de fumar ou parou, porque o hábito de fumar, os componentes do cigarro tendem a enganar, a mandar uma informação para o cérebro da pessoa de que está tudo bem. As drogas fazem isso, né?
de que se a pessoa está estressada e ela fuma ou usa qualquer outro tipo de droga, ela tem uma sensação de conforto, de prazer imediato. É por isso, inclusive, que as pessoas se viciam. E aí, para evitar isso, quando a pessoa está parando de fumar, o que ela pode fazer? É interessante encontrar formas de lidar com o estresse e a ansiedade, seja conversando com pessoas da sua confiança, eu já explico qual é o tipo de pessoa da sua confiança, seja, por exemplo, fazendo meditação. Se você tiver facilidade para meditar, comece com o menor tempo possível, mas sim, é muito útil. Eu particularmente medito, já tenho alguns anos, amo meditar, não abro mão de meditar pelo menos uma vez por dia. Na verdade, gosto de meditar 2 vezes, mas nem sempre consigo 2 vezes. Quando não, uma vez é o mínimo para eu poder ter um dia feliz. A prática de yoga, que é também uma prática minha, e não fui eu que coloquei, eu escolhi colocar aqui porque faço yoga, não. Mas é interessante porque a yoga por si só já é uma meditação, só que meditação ativa. Então, se a pessoa optar por fazer yoga, ela já vai estar meditando e fazendo uma prática corporal ao mesmo tempo. Ela economiza tempo do seu dia e ganha de diversas formas. E não estou aqui só defendendo a yoga porque é uma prática que eu adoto, que eu adotei para a minha vida, mas é real. A yoga é uma meditação ativa, então se eu estou... E não sou eu, são inúmeros estudos científicos que comprovam que a meditação tem benefícios que já tentaram numerar diversas universidades pelo mundo, inclusive as mais renomadas, mas eu não lembro o número, mas chegaram num número enorme, que é até chato dizer, eu não lembro nesse momento, mas eu posso trazer depois, se foi importante para você, e ainda assim não mensuraram todos os benefícios. E a yoga já é uma prática corporal, inclusive intensa, de força e de flexibilidade, principalmente, e também, dependendo do método, que tem vários métodos com o mesmo nome, sendo yoga, todos eles, pode ter um trabalho cardiovascular bem interessante também. Tudo isso você vai ter ao mesmo tempo. Então, se você fizer meia hora de yoga, você vai meditar e praticar, fazer uma prática corporal ao mesmo tempo. Isso é de um grande valor, já que tempo é um dos maiores bens que nós temos. Então, se não consegue fazer nenhum dos dois, uma caminhada diária de 30 minutos é bem interessante, ou outras atividades leves como dançar, eu já disse, na sua casa mesmo, também são excelentes opções. E aí, se você não consegue meditar, se você não consegue fazer yoga, pelo menos faça uma pausa para respirar profundamente. Vou fazer uma respiração aqui só para você se lembrar como é, caso você tenha dúvida. Na yoga a gente aprende que o nariz serve para respirar. Eu sou especialista em Pilates e sei que no Pilates nós ensinamos e aprendemos a inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Na yoga não tem nada disso, na yoga é só nariz, então é assim que eu vou fazer. Então vamos lá para uma respiração profunda. Caso você se esqueça ou tenha dificuldade, você pode fazer por 1 minuto, você pode começar com 1 minuto. Já vai ter inúmeros benefícios. Então vamos lá. Eu fechei os olhos enquanto fiz, porque caso o áudio não seja suficiente, você vai perceber o momento, pelos olhos fechados, em que eu inspirei. Estou sentada um pouco inclinada para frente, então nem foi tão longo assim, mas é maneira de dizer que você vai até onde você conseguir, até encher o seu pulmão, até completar. Se puder segurar alguns segundos, será ótimo. Em seguida você solta. Se tiver dificuldade de fazer isso usando só o nariz, pode soltar pela boca, como fazemos no Pilates, que vai ter o benefício do mesmo jeito. Os benefícios. Então preste também atenção aos sinais do seu corpo. Se está com fome de verdade, ou é apenas vontade de comer, ou é ansiedade, ou é sede, ou é distração. E coma quando você realmente tiver fome. Além disso, coma com consciência. Porque comer inconscientemente pode ser a chave para a pessoa engordar. É o que eu mais vejo. Eu vou trazer uma live na semana que vem, acredito, sobre esse hábito
especialmente nas pessoas que estão lutando contra o excesso de peso, de comer de maneira inconsciente. Eu vou trazer exemplos reais para te ajudar a ficar mais atenta com você mesma, com você mesmo. Porque isso é muito comum. A pessoa come no piloto automático, sem sequer prestar atenção naquilo que está fazendo. E isso é a receita perfeita para engordar. Então, vamos resumir os conteúdos de hoje, só para recapitular, uma vez que eu estou indo para o encerramento dessa live, que já passa de 30 minutos. Hoje, eu vim aqui abordar junto com você, compartilhar com você conteúdos de extremo valor para quem está parando de fumar ou quer parar de fumar e tem medo de engordar, e também porque eu escuto direto pessoas me dizendo: parei de fumar e engordei. Eu ainda vou, antes de encerrar essa aula, eu vou contar uma história breve de alguém que eu vi esta semana e que é muito legal, é um bom exemplo. Então hoje nós desmistificamos a crença de que parar de fumar é sinônimo de engordar e entendemos quais as razões reais que estão ligadas aos nossos hábitos alimentares, emocionais. Claro, também falamos que há uma leve mudança no metabolismo, mas essa leve mudança, a alteração para um metabolismo mais desacelerado, pode ser compensada facilmente com uma alimentação equilibrada e também com a prática de exercícios físicos ou com alguma prática corporal. Parar de fumar é um dos melhores presentes que você pode dar a si mesma, a si mesmo. E com as estratégias certas, você pode fazer isso de maneira saudável e simples. Uma dessas estratégias que é muito eficaz, que todas as pessoas que já passaram por ela tiveram sucesso extraordinário, assustador até para mim, é a Ânima Mentoria. O meu projeto com duração de 4 meses, onde eu te acompanho junto com as pessoas que trabalham comigo, mas eu sou a mentora na Ânima Mentoria, eu sou a pessoa com quem você se encontra semanalmente ao vivo, trazendo todas as suas questões e recebendo toda a gama de conhecimento e de ferramentas mais atualizadas e eficazes, adaptáveis à sua condição, à tua individualidade biológica, ao lugar onde você vive, a tudo aquilo que vai facilitar o teu processo de transformação, seja qual for a doença crônica não transmissível que você esteja enfrentando, e também se envolve parar de fumar, porque toda essa gama de conhecimento, todas essas práticas, todo esse acompanhamento te possibilita passar por esse processo com tranquilidade. Não é facilidade, é tranquilidade e simplicidade. E antes de encerrar, eu quero trazer para você aquela história. Uma pessoa que parou de fumar aproximadamente 1 ano, um pouquinho mais, de que eu conheço, ganhou 14 quilos de gordura neste período. E aí ela me contou assim: mas é porque eu como muito mesmo. E inclusive eu passei a comer coisas que eu nem comia, inclusive não gostava de comer doce antes, mas agora eu gosto. E aí ela já tinha consciência. Quando ela veio conversar comigo para me pedir ajuda, ela já disse: eu não engordei só porque eu parei de fumar. Eu engordei porque eu passei a comer mais e a comer muito alimentos que eu nem comia antes. Ela disse: eu não gostava de doce e agora eu como doce todos os dias. Ela até me deu um exemplo, ela contou assim: eu não suportava bolacha ou biscoito, se você preferir, recheada. Ela disse bolacha recheada. E um dia, semana passada, eu não sei, ela foi fazer a unha, ela me disse que foi fazer a unha ou arrumar o cabelo, acho que foi fazer as unhas. E aí eu peguei e levei um pacote de bolacha recheada. E enquanto a pessoa fazia as unhas dos meus pés, eu comi o pacote inteiro, coisa que antes eu não faria jamais. Ela falou: se eu tivesse com muita fome, eu comeria 2 bolachas recheadas e mesmo assim fazendo cara feia. E ela: o que eu faço? E é claro, eu entreguei estratégias para ela, ferramentas, expliquei, conversei um pouco mais para entender quais são as facilidades e dificuldades dela. Então encontramos uma ferramenta que ela acredita que vai ser útil para que ela possa começar este processo de mudança mesmo, agora de perder peso, porque parar de fumar ela já parou, ela não vai voltar, ela sabe disso, ela não quer, mas
ela também não quer ficar 14 ou 15 ou 20 quilos a mais, porque a tendência é que se ela continuar neste ritmo de alimentação, ela vai engordar ainda mais. E ela quer resolver agora o problema da gordura, por isso que eu disse no início, não vale a pena trocar um problema pelo outro. Foi o que ela fez, mas fez de maneira inconsciente. Inclusive essa conversa foi durante o nosso almoço, e ela comeu, fez toda a refeição sem nenhuma consciência. Ela conversava comigo e distraidamente ia comendo como se estivesse com pressa, sem observar direito, sem saborear, sem mastigar devidamente, porque ela já está acelerada para se alimentar. E também porque, muitas vezes, a pessoa que está acima do peso não quer tomar consciência do que come e do quanto come, e isso não é que ela não quer conscientemente, não é o neocórtex dela que fala, eu não quero nem saber, só vou comer e pronto. Não é. É inconsciente, é sistema límbico. A pessoa prefere não prestar atenção, por isso que ela fica conversando e come de maneira muito rápida. É uma das razões. Enfim, só trouxe esse exemplo para você entender que é um assunto que perpassa pela minha vida, sim, porque tudo isso envolve doença crônica, porque leva para a obesidade, leva para outras doenças, e essas pessoas precisam de ajuda. E muitas, quem me conhece, já sabe das minhas práticas, do tipo de vida que eu levo, do conhecimento que eu tenho. Conhece algumas pessoas, essa pessoa já me conhece há muitos anos, especificamente, e ela não via a hora de me encontrar nesse almoço exatamente para poder tratar desse assunto, porque depois de um ano sem fumar, ela engordou bastante. Ela é uma mulher não alta, ela é um pouquinho ainda mais baixa que eu. Se eu tenho 1,60, ela deve ter 1,57, 50, talvez 56, por aí. Então é muito, se colocar 14 quilos aqui em cima de mim, eu vou ficar bem redondinha, coisa que não vai acontecer, eu posso garantir, mas se acontecesse, eu iria mudar bastante. Só para você ter uma ideia de como isso é realidade na vida das pessoas, mas existe forma de resolver de maneira simples, que eu digo, é sem aumentar o teu sofrimento, sem te privar de nada que seja importante para você, mas é utilizando ferramentas que facilitam o processo, entregando conhecimentos que vão te levar ao entendimento daquelas coisas que você não precisa, mas está fazendo. E existem muitas delas. A quantidade que a pessoa come e o porquê ela come, se está com fome, como eu acabei de dizer, se não está. Se está com sede, se está com ansiedade, se está estressada, se está só com mania de comer o tempo todo. Tudo isso, quando a pessoa identifica e espera a hora da fome para comer, já vai diminuir bastante o risco de aumentar o peso, de engordar e também de sustentar a obesidade. Bom, eu já estava encerrando e aí voltei, fui contar a história da pessoa e estou me alongando, já são, meu Deus, quase 40 minutos, não era a ideia. Então sim, eu vou finalizar. Quero dizer que estou extremamente grata a você que está aqui comigo até agora, a você que vai ver esta live posteriormente, porque ela estará disponível aqui no Instagram e também no YouTube. E te pedir que compartilhe. Como você pode ver, aqui eu trouxe conhecimentos incríveis, todos embasados na ciência, que podem ser muito úteis, que pode ter pessoas por aí orando a Deus, pedindo por esse tipo de conhecimento para ter ajuda que esse conhecimento vai dar e que vai transformar a vida dessas pessoas, às vezes de uma família para melhor, porque se o adulto ou a adulta, ou se os adultos que cuidam de uma família param de fumar, vai agregar valor que a gente não consegue, vão agregar valores imensuráveis para essa família. E você estará simplesmente ajudando a transformar a vida de famílias para melhor, me ajudando, simplesmente compartilhando algo que você recebeu gratuitamente e que vai ser repassado também gratuitamente para ajudar alguém que esteja realmente precisando. Então, compartilha e volta na quinta-feira, às 20 horas, que nós vamos ter outra live incrível, com um assunto extremamente valioso também e profundo. Mas antes eu quero, como eu te disse, sou muito grata a você por estar aqui, por dispor do seu tempo para esta oportunidade, para estar comigo. E te espero na quinta-feira de novo às 20 horas, porque eu sei, eu garanto a você
que você vai gostar do conteúdo que eu vou trazer. Um beijo e até quinta.